Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o nosso Kefas Entrevista. Para você que nos acompanha pela Rádio Por um Mundo Melhor, na Católica dos Vales, e também pela TV Kefas, a nossa TV católica, a TV do Bom Pastor. Hoje o nosso programa propõe uma entrevista interessante. Estamos recebendo aqui ele que sempre está conosco, contribuindo com a nossa programação, com a evangelização, Padre Luiz Carlos, da paróquia Nossa Senhora da Assunção, do bairro Turmalina. Padre Luiz Carlos, muito obrigado por novamente atender o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, sempre. A alegria é muito nossa e o programa de hoje, a proposta do programa de hoje é trazer algo novo, algo de muito interesse para todos nós, católicos, cristãos, mas principalmente nós seres humanos, né? Que é uma proposta que o Padre Luiz Carlos está apresentando aqui em Governador Valadares, região e até rompendo as fronteiras aqui do nosso estado, que é a proposta do Enneagrama, e tudo que advém em torno do Enneagrama. Primeiramente, vamos falar sobre o que é todo esse processo, toda essa metodologia que o senhor está propondo. Então, Márcio, a palavra Enneagrama vem do grego, significa 9 figuras, nove personalidades. O Enneagrama ele não é uma ferramenta, ele não é um instrumento, ele é uma sabedoria que ao longo de séculos e séculos e séculos as civilizações foram descobrindo. E cada civilização foi contribuindo com a sua maneira, com a sua cultura, com a sua sabedoria, para que chegasse a um mapa psicoespiritual do ser humano, né? E o Enneagrama, ele é um trabalho que é desenvolvido com o ser humano. Ele não conhece limites doutrinários, religiosos, culturais, sexuais. Ele é uma sabedoria para todo e qualquer ser humano se descobrir enquanto tal e descobrir também através desse mapa psicoespiritual qual é o caminho de integração à sua essência. Então, lida realmente com descobertas, né? A pessoa, né, descobrir um pouco mais sobre si. Muitas das vezes nós desconhecemos sobre nós mesmos, né, Padre? E é como diz Bert Helling, o fundador da Constelação Familiar, que é um teólogo, filósofo alemão, psicólogo, psicoterapeuta. Ele escreveu no livro dele, As Ordens do Amor, ele escreveu que o caminho para Deus tem que descer. Você vai para Deus descendo. A gente sobe descendo. O que significa isso? Que não há melhor caminho, melhor maneira de se atingir a plena espiritualidade senão descer para dentro de si mesmo, né? E aí ele propõe, Bert Helling, nesse livro As Ordens do Amor, todo um processo de caminhada para dentro de si. E aí, aproveitando esse conhecimento do Bert Helling, a gente apresenta essa proposta também para fortalecer o mapa psicoespiritual do Enneagrama, né? Que é um caminho para dentro de si, que é muito difícil. Para apresentar essa proposta, para promover o compartilhamento do Enneagrama aqui em nossa cidade, qual é a formação, como que o senhor teve contato, como teve esse interesse para poder buscar esse conhecimento? Na verdade, quando eu era seminarista, eu tive o primeiro contato com o Enneagrama, porque muitas dioceses utilizam essa terapia, esse mapa psicoespiritual, na formação dos seus presbíteros, né? Então, naquela ocasião, eu era muito novo, tive contato, fiquei muito entusiasmado, mas a gente tem outras preocupações, né, no processo formativo, e chegou um momento em que a maturidade humana exigiu uma aproximação maior dessa sabedoria, né? Então, especificamente, já tem 5 anos que a gente já está trabalhando com esse mapa psicoespiritual, e o primeiro trabalho que a gente fez foi com a gente mesmo, né? A gente confrontou as nossas realidades internas e a experiência foi extraordinária, o quanto que a gente desenvolveu, o quanto que eu cresci, né? E a partir daí a gente resolveu partilhar isso com outras pessoas, um caminho extraordinário de crescimento espiritual. Poderíamos falar que o Enneagrama é uma ciência? Faz parte de uma metodologia científica? Então, o Enneagrama, hoje existe a Associação Internacional do Enneagrama, existe a Associação Nacional do Enneagrama, e os americanos várias vezes tentaram colocar o Enneagrama nas universidades como disciplina da Faculdade de Psicologia, de Psicanálise, de Neurologia, né? Aqui no Brasil também já houve essa tentativa de colocar
como uma disciplina dentro dessas áreas, as áreas humanas mais afins, mas depois as associações, tanto nacional como internacional, eles acharam melhor não, porque se colocar o Enneagrama num ambiente acadêmico, vai elitizar. E aí as pessoas mais simples não terão acesso a essa sabedoria, né? Então eles mesmos optaram para não colocar o Enneagrama no ambiente acadêmico. Mas ele tem toda uma base científica, tanto é que se a gente for analisar todos os pais, né, do Enneagrama, os que aprofundaram e estudaram, todos eles são especialistas na área da psicologia, da psicanálise, na área da neurologia, da neurociência e nas áreas humanas, e também são teólogos e filósofos, né? Então ele tem uma base científica. Bom, no final do primeiro bloco eu perguntei se o Enneagrama era uma metodologia científica, o senhor disse que tem base científica, e aí eu pergunto, né? Muitas vezes se questiona que a ciência vai na contramão da fé, da religião, né? E muitas vezes não só na contramão, mas vai de encontro, confronta, antagoniza com a fé, com a religião. Nesse aspecto, como padre, né, Enneagrama e a nossa fé e a espiritualidade, elas se encontram ou elas estão em caminhos diferentes? Então, eu tenho um ponto de vista a respeito dessa sua abordagem, o orgulho, a autossuficiência da ciência diante da fé. Eu acredito que naquele período do século XV, século XVI, que houve aquela mudança, a Revolução Copernicana, o Renascimento, o Iluminismo, a ciência foi se projetando como a dona da verdade, e todos os assuntos da fé são assuntos desprovidos de racionalidade. Eu acredito que hoje a ciência está um pouco mais humilde. Na medida que ela foi evoluindo com descobertas extraordinárias, tanto para dentro do ser humano quanto para fora do ser humano, ela foi sempre se esbarrando no limite do mistério da vida, né? E aí a gente começa a ver vários cientistas, em toda parte do mundo, cientistas renomados, como por exemplo Francis Collins, que foi um geneticista americano que criou o projeto Genoma, do mapeamento do DNA. Ele escreveu um livro em inglês, The Language of God, que é a linguagem de Deus, no qual ele conta a experiência dele como um cientista, um dos cientistas mais renomados do mundo nessa área. Ele fala que quando ele chegou no limite da composição do DNA, que se descortinou ainda uma infinitude de possibilidades, de combinações de moléculas, de átomos, e ele disse, nós estamos diante de um mistério indecifrável. E, portanto, a partir daquele momento, ele que era ateu, começou a acreditar em Deus, né? Ele se converteu e virou cristão. Nós temos também um outro neurocientista aqui do Brasil, chamado Miguel Nicoleles. Ele é de Mogi das Cruzes, São Paulo, formou-se na USP de São Paulo e se especializou nas universidades americanas. Ele também escreveu um livro muito interessante, Além do Nosso Eu, no qual, pelas experiências que ele foi realizando com pacientes paraplégicos que tiveram lesões medulares crônicas, e aí ele desenvolveu uma capacidade de fazer com que a imaginação do ser humano, do cérebro do ser humano, fizesse com que um esqueleto se movesse e fizesse com que as pernas voltassem a movimentar através da imaginação. E aí, nesse livro, ele fala exatamente isso, que quando eles experimentaram essa capacidade extraordinária da mente de fazer com que a mente possa se interagir com a máquina e influenciar numa máquina, e ele disse, nós estamos diante de um mistério grandioso que é a mente, e aí ele fala que a mente é o universo interior do ser humano. E o que significa isso? Assim como o universo é misterioso para fora de nós, ele é igualmente misterioso para dentro de nós, no nosso cérebro, né? E ele fala isso no livro, e ele, na verdade, ele não está falando nenhuma novidade, porque no período primitivo da nossa igreja, existiu um filósofo e teólogo chamado Orígenes de Alexandria, e ele dizia assim, em outras palavras, o que acontece lá em cima, acontece aqui embaixo.
O movimento que os corpos celestes fazem lá em cima é o mesmo movimento que acontece aqui dentro da nossa cabeça. Então nós não estamos desconectados com o universo. O ser humano e a mente humana não está desconectada com o cosmos. E nós não podemos prescindir dessa realidade de que o ser humano é eminentemente um ser espiritual. E quando a ciência faz uma descoberta, essa descoberta, esses dois autores que eu citei, eles chegam a essa conclusão. Toda e qualquer descoberta pela ciência, o exercício cerebral, a neuroplasticidade, é para fazer com que o ser humano entenda que a sabedoria verdadeira é aquela que está intimamente ligada com a sabedoria de Deus. Caso contrário, não é sabedoria. E eu penso que o Enneagrama, ele apresenta essa realidade, a realidade da razão e da fé, e une as duas coisas, formando um mapa psicoespiritual que nos ajuda a identificar nosso defeito de raiz e nos ajuda a identificar qual é o caminho de integração que devemos fazer nessa vida para vivermos na essência e não na personalidade. Excelente. Agora, quem está nos acompanhando pode dizer, mas o que isso tem a ver comigo? Muitas vezes não tenho formação, não tenho estudo acadêmico, não tenho perfil, não é para mim. E eu diria, o Enneagrama, ele tem públicos específicos? O Enneagrama, ele é para todo e qualquer público, toda e qualquer pessoa, sobretudo a partir de 15 anos de idade. Por que 15 anos de idade? Então, do ponto de vista científico, psicológico, psicanalítico, nós temos o Piaget, que foi Piaget, primeiramente, ele foi um biólogo, depois ele foi um psicólogo. Olha que interessante. E ele, como biólogo, ele já entendeu como é que funciona o processo de cognição do ser humano. E aí ele criou a teoria dele que o processo de cognição do ser humano, de formação, de estruturação de personalidade e interação com o mundo ao seu redor, ele acontece de 0 a 2 anos, que nós chamamos, no primeiro momento, ele chama de fase motora, sensorial. De 2 a 7 anos, ele chama de pré-operacional. De 7 a 11 anos, ele chama de operacional concreto, e de 11 anos em diante, operacional formal. Então, segundo essa teoria de Piaget, a personalidade ela é estruturada nessa fase. Então, aproximando assim aos 14 anos, nós já temos ali uma personalidade consolidada, E mesmo porque nesse processo todo, de 0 até os 12 anos, acontece também aquele processo, todos nós, de a gente sair da anomia para a heteronomia, para adquirir a autonomia, que ele também, Piaget, fundamentou isso. Então, com 15 anos, o Enneagrama diz que a pessoa já é suficientemente estruturada na sua personalidade para poder percorrer o mapa psicoespiritual do Enneagrama, Então, a partir de 15 anos, todo e qualquer ser humano pode fazer. Bom, e agora gostaríamos de saber que, na prática, como funciona, Por exemplo, eu já vi várias fotos, divulgações institucionais de grupos reunidos lá na paróquia, por exemplo, propostas do Enneagrama, pessoas que se inscrevem, que eu quero participar desses grupos, como que acontece a partir de então na prática? Então, para a gente falar um pouco da prática, eu vou trazer presente aqui uma ideia de um dos pais do Enneagrama, que se chama Evagrio Ponticus, do século IV, é um monge cristão. Ele, observando o comportamento das pessoas, ele foi agrupando pessoas que tinham comportamentos similares, ele foi fazendo perguntas e foi observando que aquelas pessoas que têm comportamentos similares, elas possuíam também as mesmas experiências na infância, dolorosas, E aí ele disse que quando a gente começa a entrar nesse campo de estudo da personalidade, a gente tem que aplicar a técnica do porteiro. O que é a técnica do porteiro? Antigamente, sobretudo no século IV, que é a ascensão da vida monástica, os monges ficavam enclausurados e como eles tinham muito ameaças constantes, porque eles viviam em desertos, um monge era estipulado para ficar no portão. E aquele monge que ficava no portão, quando aparecia alguém estranho, ele fazia 3 perguntas. Quem é você? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? E aí Evagrio Ponticus pegou essa técnica e disse, o ser humano ele tem que aplicar à sua vida emocional, espiritual,
a técnica do porteiro. Tem que fazer 3 perguntas. Quando aparece uma emoção, ou um sentimento, ou um comportamento inadequado, quem é você? Dá um nome para ela. O que você está sentindo? E como é que isso que você está sentindo tem um nome? Dá um nome. É raiva? É alegria? É rancor? É ódio? Dá um nome. Depois você pergunta de onde que você veio. Tenta identificar a partir de que momento que surgiu esse sentimento, essa emoção. Seja ela primária, seja ela secundária. E depois, o que você veio fazer aqui dentro de mim? Aplicando a técnica do porteiro, você faz com que as emoções que vão entrar, que vão crescer, elas possam ser equilibradas e possam te fazer bem. Então, o Eneagrama, na prática, ele vai aplicar a técnica do porteiro. Vai fazer com que você identifique as emoções, os sentimentos, vai fazer com que você identifique qual é a raiz disso, e vai fazer com que você tome a decisão de permitir que ela continue ou de dizer não, aqui dentro você não entra. E aí, nesse sentido, você pode aplicar o Eneagrama de forma vertical, é quando você vê o ser humano como um todo e enxerga o ser humano para além dos seus limites e interage e integra o ser humano na sua essência divina, que é Deus. E você pode aplicar o Eneagrama de forma horizontal, é identificar apenas tipos, personalidades, para que, de acordo com as características daquela personalidade, você acha que ela mais se adapta a esse tipo de serviço, é mais no campo empresarial. Então, tem muitas empresas e bancos que nos convidam para dar palestras, o Eneagrama horizontal, para dizer, olha, nós temos esses funcionários aqui, vamos descobrir a personalidade deles, as características deles, qual é o melhor tipo de trabalho, como é que ele vai reagir diante das adversidades, para poder ter maior produtividade. É o Eneagrama horizontal. Então, na prática, você identifica primeiramente uma sensação dolorosa na infância que eclodiu a personalidade. Você identifica qual foi o mecanismo de defesa que todos nós desenvolvemos para suportar aquela sensação dolorosa. E você identifica qual foi a armadilha, a fixação que a partir desse mecanismo de defesa funcionou, então ele vai se repetir, criando uma armadilha. E de tanto ele se repetir, ele vai criar em nós um vício, que é um defeito de raiz. E aí Evagrio Pontic diz que a gente tem que descobrir a personalidade para atrair o vício, e uma vez que atraindo o vício, você descobre então a sua essência, porque o contrário do seu vício é a sua essência. É uma coisa extraordinária, fantástica. E ao descobrindo a sua essência, você descobre um caminho então de integração, é ali que eu tenho que caminhar, meu caminho é este, quando eu quero me integrar. E você descobre também qual é o caminho de trevas. Esse aqui é o caminho que quando eu estou mal, eu faço. E esse aqui é o caminho que quando eu estou bem, eu faço. E aí as pessoas vão perceber, realmente, quando eu sou essa personalidade, e quando eu estou mal, eu tenho esse e esse comportamento. E quando eu estou bem, eu tenho esse e esse comportamento. Aí ela descobre, então, procure ir mais nesse caminho aqui, que esse caminho é o caminho da luz, da sua essência, né? E esse processo todo, ele dura quanto tempo? Há uma estimativa de... A gente sempre faz em 3 módulos. O primeiro módulo é um pouco mais a história do Eneagrama. A gente trabalha primeiramente com a descoberta dos instintos dominante, rejeitado e equilibrado. E aí depois que a gente vai para a vivência, realmente que a pessoa descobre a sua personalidade. Alguns nos procuram querendo que a gente fale, minha personalidade é essa, fala para mim qual é. Nós não podemos fazer isso, né? Embora tem muitas pessoas que estão se projetando nesse campo como gurus, dizendo, sua personalidade é essa. Não, cada um tem o seu processo. E se a pessoa não descobriu naquele encontro, em algum momento ela vai se perceber, né? O que nós somos são facilitadores. A gente facilita o processo para que a pessoa possa, no momento certo, na hora certa, ela identificar, essa é a minha personalidade, este é o meu defeito principal e esta aqui é a minha essência para a qual eu devo direcionar minha vida, né? Bom, as pessoas estão nos acompanhando, diversos bairros, diversos locais, diversas cidades, através da TV Kefas, da Rádio Pelo Mundo Melhor, dizendo, gostei, gostaria de me entender, de me conhecer, de corrigir algumas coisas, e como eu faço para participar desse projeto, desses grupos, desses momentos? Então, nosso grupo, nós temos um grupo que se chama Grupo Alma, né?
ele é um grupo responsável de levar esse tipo de trabalho, o mapa psicoespiritual do Enneagrama, como também a programação neurolinguística, como também o renascimento, tudo na área do autoconhecimento, né? E o diferencial do nosso grupo é que a gente trabalha com um fundo espiritual, né? Cristão, católico, muito embora a gente respeite todas as diversas religiões que participem conosco, né? E a gente trabalha com esses 3 módulos, apresentando primeiramente o passo a passo, e depois a pessoa vai se descobrindo, ela vai se interessando, ela vai aprofundando e ela vai os outros módulos fazendo ciclicamente até um amadurecimento maior espiritual, né, e psicológico da pessoa. Então aqui em Valadares, o próximo Enneagrama vai ser no dia 7 de setembro, é um feriado, sábado, de 8 às 19 na Paróquia da Assunção, no bairro Turmalina. Maravilha. Então entre em contato com a Paróquia da Assunção. O telefone é 3273-6768. A Paróquia da Assunção, 3273-6768. 3273-6768. Para quem mora fora de Valadares, DDD é 33. Participe, aproveite para conhecer lá a paróquia, linda, maravilhosa, comunidade fantástica lá do Turmalina, paróquia muito bela acima de tudo. E certamente é importante, eu farei, Deus quiser, porque eu sei da importância, vale a pena, ainda mais nos dias de hoje. Nós estamos nos perdendo na questão existencial, nós temos que nos encontrar para que possamos ter uma vida de melhor qualidade, física e espiritual. Padre Luiz, mais uma vez, muito obrigado, né? Parabéns que agradeço. Por disponibilizar a sua vida para o bem do próximo, não só como sacerdote, mas como ser humano também. Nós agradecemos mais uma vez pela sua participação. Sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a você e abraço a todos. E a você, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que sempre as nossas entrevistas estão disponíveis também no YouTube. Acompanhe sempre o nosso programa pela Rádio Para o Mundo Melhor também, todas as tardes, às 4h30 da tarde, aqui na TV Kefas e pelas redes sociais. Até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.